Olá, a paz do Senhor a todos, irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, vamos mais uma vez fazermos uma palavra de reflexão para nossas vidas. Hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, vamos ter como ponto de partida Atos capítulo 2, seguindo do versículo 42 até o versículo 47, tudo bem? Acompanhe comigo a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia a todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Eu estou com duas Bíblias, por isso que eu coloquei a outra lá. Eu trago nesta manhã de sexta-feira uma palavra de reflexão com um tema maravilhoso. Nós sabemos que a igreja ela é indivisível. Não existe duas igrejas, só existe uma igreja. Glória a Jesus. Como estamos aprendendo na revista da Escola Dominical, Jesus veio e de ambos os povos fez um, construindo com esses povos, ele construiu a sua igreja, a sua comunidade. Daí, a igreja não está dividida. No entanto, às vezes, dentro da comunidade cristã, este povo se subdivide. Este povo, chamado de povo selecto, povo tirado de dentro para fora, com o decorrer dos anos e dias, nós vemos que esse povo se divide pelo menos em 4 grupos. Então, eu vou tematizar essa mensagem dos 4 grupos que compõem a Igreja de Jesus Cristo da atualidade. Os 4 grupos que compõem a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos momentos atuais. Glória a Jesus. Perceba que o primeiro grupo no livro de Atos dos Apóstolos é os que estão juntos. Glória a Jesus. É muito importante, é uma doutrina, é um princípio que ficamos juntos. Eu já li, já citei em vídeos anteriores o cântico do pregador em Eclesiastes, quando ele diz: é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor salário. É melhor ser 2 do que 1, que se um cair, o outro levanta. E é melhor serem 2, porque quando vier um frio, um aquece o outro. Está no livro de Eclesiastes, eu não estou conferindo aqui. No entanto, meus irmãos, a Igreja de Cristo se subdivide em grupos. O primeiro grupo é os que estão juntos. Glória a Jesus. Esses foram ajuntados porque Jesus Cristo veio e com seu amor, com a sua doutrina, com a sua palavra, Jesus atraiu para si muita gente. E o texto vai nos mostrar que havia mais de 500 pessoas, estavam sempre juntas. É muito bom estarmos juntos, glória a Deus, principalmente nesse momento de isolamento social, quando não vamos poder estarmos juntos no físico, mas estarmos no propósito, juntos na fé, juntos na assistência. Então, no livro de Atos, capítulo 2 e o 44, nós encontramos dizendo que eles estavam juntos.
E isso, de alguma forma, contribui para o fortalecimento da fé. Eu deixo a aplicação desse texto nesta manhã dizendo: não fique disperso, não se isole, esteja juntos, mas juntos perseverando. Não dá para nós ficarmos mais 30, 40 dias ou 60 sem cultuarmos a Deus no templo. Mesmo em casa, precisamos estar juntos em propósito. E isto é uma das qualidades da igreja primitiva. Estavam juntos. Vamos ver 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e estavam juntos. Tá certo? Estavam juntos. No entanto, estar junto não é o suficiente, é doutrina, é ponto de partida. Eu vou chamar aqui de ponto vital. Até lembrei-me que é quando estamos juntos, quando estamos unidos, esse juntos trazendo para o sinônimo de unidos, a ordem de Deus, ela é dada, porque o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Se vive, está junto em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Muitas pessoas podem passar por dificuldades, por não se enquadrar nesta doutrina de estarmos juntos, e quando a bênção vem, Deus não tem prazer em abençoar o homem no indivíduo. Só quando o grupo que se subdivide tem um profano, se tem ali uma malignidade, mas se estão servindo a Cristo, esteja juntos. É vasto este ponto de partida de que precisamos estarmos juntos para termos uma fé fortalecida e assim perseverarmos nos dias difíceis. No entanto, estar junto é muito importante, mas vem o segundo ponto, que é o versículo 45. Leia comigo o versículo 45. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo tudo que tinha necessidade. Não basta estar junto, precisamos estar envolvidos. Você já chegou em algum lugar que tem um peso para levantar e aquele grupo junto, vamos levantar, tá todo mundo junto, mas somente 4 pega aquele peso? Este é os que, se além de estar junto, se envolva nas coisas de Deus. Não fique à parte, não fique a mercê. Se envolva na obra do Senhor, principalmente no nosso ministério, no seu ministério. Temos pessoas do geral, que se envolve tanto no ministério dos outros e esquece do dele. A ponto, eu conheço pessoas que ganham almas para Jesus e direciona para outro ministério. Por favor, se você bebe água de uma fonte e quando você tem um discípulo, você endereça ele para outra fonte, é porque a sua fonte é suspeita, e se a sua fonte é suspeita, você está com um problema doutrinário. Então esteja envolvidos na obra do Senhor. Este envolvimento, ele vai de ações do versículo 45, que vem de práticas, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam. Veja só, isso aqui faz parte do envolvimento, mas eles estavam no Oriente Médio, aqui no nosso país, no nosso continente, não existe esta doutrina de você vender sua casa, seu carro. Esse vender as fazendas é se preocupar com os que estão em sua volta, saber se está bem, fazer um sacrifício, se possível, desfazer de algo que você tem para ajudar, para que ninguém tenha necessidade. Então não basta estar junto, precisamos estar comprometidos, ou melhor, envolvidos. Os discípulos eram envolvidos, haja vista que Ananias e Safira começou a se envolver. Ele estava junto, se envolveu, mas na hora de se envolver, Ananias e Safira foi
vencido pela avareza e pelo espírito de engano e de mentira. E Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você vai encontrar que Ananias e Safira morreu, porque estava junto, se envolveu, mas alguma coisa faltou em Ananias e Safira, que só por ser envolvido não foi o suficiente. Quando eu fiz o seminário de missões, missões aos confins da terra, eu lembro-me dessa planilha de estarmos envolvidos. No final eu vou dar uma ilustração sobre isso. Glória a Jesus. No entanto, amados e queridos irmãos, o estar envolvidos, ele é extenso, você vai encontrar isto em todo o Evangelho de Jesus. Eu não quero usar o Velho Testamento como base, porque eu estou falando da igreja primitiva, mas esse envolvimento, ele vai da oração intercessória, glória a Jesus. Ele vai da visita ao lar para ajudar a solucionar os conflitos, e ele vai à assistência social da igreja, e ele vai, lógico, ao evangelismo e etc. Mas o envolvido também não é o suficiente. O terceiro grupo, vai notando aí, é o versículo 47, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Versículo 47 está trazendo o desenvolvimento, ou o grupo chamado de grupo desenvolvidos. Eu já estou fazendo a revisão para não ficar muito extenso o vídeo. O primeiro grupo, juntos, glória a Deus. Segundo grupo, envolvidos, maravilha. Terceiro grupo é aquele que se desenvolve. Ele cresce, ele produz. A ponto de, na parábola dos talentos, Jesus dizer que um produziu 3, um produziu 30, o outro produziu 60 e o outro produziu 100. Os desenvolvidos que se desenvolvem. Esse desenvolvimento ele vem do conhecimento teológico ao desenvolvimento do amor. O amor também, irmão, precisa ser desenvolvido. E para você desenvolver o amor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: e em esperança somos salvos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Seja um cristão desenvolvido, se desenvolva, não fique arcaico, aprenda a se adaptar aos cultos online. Isto é desenvolvimento. E desenvolvimento é você acreditar que a palavra de Deus, ela não se renova, a palavra de Deus é nova, por isso nós devemos, nesse momento de crise, sermos sábios, desenvolver-se na adaptação da era digital, desenvolvendo o conhecimento teológico, desenvolver nos relacionamentos pessoais. Acredite, como é que você congrega em uma congregação do seu bairro e você não sabe o endereço do seu irmão? Isso é falta de desenvolvimento. Você precisa saber onde o seu irmão mora. Aleluia, glória a Deus. Ainda que ele não saiba, porque se houver uma emergência, quando ele te ligar 2 da manhã, ou você ligar para ele, ele sabe seu endereço. E esse desenvolvimento do relacionamento, ele é de vital importância para nós que somos a geração do arrebatamento da igreja. Eles desenvolveram, caindo na graça. E esse desenvolvimento gerou discípulos. Você vai encontrar aqui em Atos capítulo 2 que o desenvolvimento de Pedro foi tão notório que quando Pedro discursavam, os escribas e fariseus diziam: olha, esse homem andou com Jesus Cristo, porque não tem como uma pessoa desenvolver tanto se não tivesse andado com Jesus. Então Pedro desenvolveu porque Pedro andava com Jesus, Tiago desenvolveu porque andava com Jesus, e você, minha irmã, e eu precisamos desenvolver, fazer parte do grupo
desenvolvidos, aqueles que se desenvolvem, que cresce. Amém? Seja uma pessoa vulnerável ao crescimento, aceite as inovações bíblicas do seu ministério, glória a Deus. Você está pronto para ser pastoreada pelo nosso pastor presidente José Wellington, aleluia, e pelo pastor Zé Wellington Júnior, glória a Deus. E quando o pastor Zé Wellington Neto vier pastorear, você está pronto a se desenvolver e entender que eles são aqueles que vão nos guiar para os próximos décadas ou anos? Tenha a sua mente desenvolvida, senão você vai ficar para trás e corre o risco de, com o tempo, desviar-se da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Terceiro grupo é os que se desenvolvem, aleluias, como é bom se desenvolver. Na homilética, como é bom, eu pago o pau. Minha esposa me critica muito, mas eu pago o mico quando eu vejo um preleitor, um pastor que tem uma boa homilética, que desenvolveu a fala. Meu Deus, eu não vou citar nomes de preleitores de fora, porque nós temos o nosso. Mas nós, pastores do Belém, a maioria tem uma homilética invejável, e isto é um desenvolvimento que foi adquirido por leitura, cursos e estudos. Amém? Desenvolva sua fé lendo a palavra, meditando na palavra, recitando a palavra, glória a Jesus. Eu vou citar de novo, Salmo 119. E o versículo de número 130 está escrito assim: a exposição da tua palavra, ó Deus, dá luz e entendimento até aos simples. Entendimento vem de desenvolvimento. A palavra exposta, a palavra colocada com sabedoria, dá luz e entendimento até aos simples. O fato de você ser quarta série, ou o fato de você não saber ler, não significa que você não deve desenvolver-se na sua área espiritual, a sua área profissional. Que Deus te ajude a você permanecer no grupo daqueles que são desenvolvidos. Oh, aleluias! Glória a Deus! Como é bom aprendermos a palavra do Senhor. Um grupo que se desenvolve. Agora ele está forte, porque neste grupo tem pessoas que sabem andar juntos. Este juntos aqui é maravilhoso. Pessoas que se envolvem, pegam o peso com você, e pessoas que desenvolvem, gera outras pessoas, e a comunidade cresceu a ponto, você viu aqui em Atos, que muitas pessoas eram salvas. Mas o último grupo é os comprometidos. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 42. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 4, 42, na sua Bíblia aí, confira comigo. 4, versículo, não é 4,42, irmãos, é 5,42. Eu acredito que eu anotei aqui. É 5,42 de Atos. De todos os dias estavam no templo, nas casas, e não cansavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo ressuscitado. Comprometimento é aquele que, além de estar junto, que desenvolve, que se envolve e desenvolve, ele tem o compromisso de pregar a palavra em qualquer circunstância, mesmo que venha as perseguições. Você vai encontrar neste capítulo que, quando veio as perseguições, aqueles que estavam comprometidos, mesmo com a luta, mesmo com as provas, eles não abriram mão da sua fé. Haja vista que, quando Pedro está preso pela primeira vez, o texto diz que Pedro está preso, mas a igreja estava comprometida em orar por Pedro. Comprometimento da intercessão da igreja, o comprometimento pessoal. Então chegou uma hora que o próprio Pedro, ele foi preso novamente, e ele disse: não, eu não posso. Disseram a Pedro: Pedro,
nós vamos soltar você da cadeia. Mas não precisa você pregar mais sobre este Jesus morto-vivo. Ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. E esse versículo tem sido mal interpretado. Espera um pouquinho beber água. Porque quando Pedro fala ali, importa obedecer a Deus do que aos homens, Pedro não está ferindo a Constituição de Roma. Porque temos pessoas em nossos dias que usam esse versículo para ferir a Constituição. Na Constituição Federal não tem leis que faça com que nós paramos de pregar o Evangelho. Pelo contrário, automaticamente na pandemia veio aí as proibições de nós usarmos o templo, e alguém fala, importa obedecer a Deus. É que você não lê história e nunca leu, porque você não viveu o ano de 1918, quando aconteceu uma grande gripe, se eu não estiver equivocado, a gripe espanhola, e foi necessário fechar-se o comércio, as igrejas, e as pessoas obedeceram. Então, o obedecer que Pedro está falando aqui, importa obedecer aos homens, e não, importa obedecer a Deus e não aos homens, não é as constituições, é anunciar, pregar o evangelho, orar pelo enfermo, estar unido com os irmãos, independente de ser no templo ou em casa. Que Deus em Cristo Jesus vos dê graça, vos fortaleça, e que esta palavra que veio produza o resultado para o qual foi mandada. Vem cá, meu irmão, você está juntos, tá? Então, vamos estar cada dia mais juntos, porque na união há ordenanças de bênção de Deus para a nossa vida. Você está envolvido na obra do Senhor? Ah, que bom. Este envolvido, irmão, eu não posso me calar aqui. Se envolva nos compromissos sociais da igreja. Quando eu falo social, se a sua igreja paga aluguel, vai comigo aqui. Sua congregação paga aluguel e você está junto. Aí você não se preocupa em pagar aquele aluguel na sua congregação. Isso é perigoso, porque você está usufruindo de energia, de água, de rede de esgoto, de cadeira, som. Aí você se envolva, procure saber o que está precisando e contribua, porque isso aí você não está dando para Deus. Não, para Deus não. Imagina, você está zelando do espaço que você adora ao Senhor. Seja envolvido nos problemas sociais e financeiros da sua igreja. Eu conheço congregação que o dirigente está ligando nas casas, por favor, vamos nos unir para pagar o aluguel. Não há necessidade, isso é uma responsabilidade pessoal de cada um. Os desenvolvidos é aquele que, além de estar envolvido, envolve outro. Olha, vamos fazer. E os comprometidos, glória a Deus, são aqueles que, se possível, diz como Paulo, estou pronto a morrer por amor do Evangelho, porque o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. E toda a minha vida que eu tenho, os meus lucros não passam de esterco. E eu não vou falar aqui, mas porque eu não quero esticar muito, de dizer, você quer aprender mais sobre isto? Leia os evangelhos. Jesus não estava isolado. Jesus não estava isolado o tempo todo, desde o seu nascimento, Jesus sempre viveu em comunidade. Jesus estava envolvido com a sociedade da sua época. Jesus era carpinteiro e muito temos a aprender sobre Jesus envolvido com a sociedade, com a obra de Deus. Jesus desenvolveu, e eu não vou nem falar sobre o desenvolvimento de Jesus, que você sabe o quanto Jesus desenvolvia. Inclusive, o que me chama a atenção é que uma vez os fariseus e os escribas mandam os soldados prender Jesus. E quando os escribas e fariseus vão prender Jesus, eles chegam, fica à parte, e Jesus começa a falar. É no Evangelho de João que está escrito isso. E na medida que Jesus falava, os corações dos soldados começou a ficar mole, e eles voltaram e não prenderam Jesus. E os escribas e fariseus perguntou, mas vocês não prenderam? Eles disseram, como? Nós ia prender aquele homem. Na medida que ele falava, nossos corações ardiam. E ele não falava como vocês, escribas e fariseus, não. Ele falava com autoridade, o desenvolvimento de Jesus na fala,
na aglomeração, na assistência das pessoas. E comprometimento, ninguém se comprometeu mais com a obra do Senhor do que o próprio Cristo, porque no livro da Carta de João 3, 15, 16, diz: e nisto conhecemos o amor, que ele deu a vida por nós, e que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16. Vamos ver se é isso mesmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nisso conhecemos que cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor. E quem nele... Opa, aqui é 4, irmão, desculpa. 3,15. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem permanente vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Comprometimento. Você pode dar um amém por isso? Meu Deus, ficou extenso o vídeo, 25 minutos. Amado Jesus, eu oro pelas vidas dos teus filhos e filhas que irão ouvir esta palavra. Ajude-os a ouvir, entender, refletir e reagir para que haja, Senhor, de fato, um fortalecimento na tua igreja. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos de cidades, estados e municípios diferentes que irão ouvir essa palavra. Principalmente, Pai, a congregação Santa Luísa, que está localizada, Senhor, no setor 42, direcionada pelo pastor Mazinho Barbosa, teu servo, e presidida pelo pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. Eu te agradeço, Senhor, por este momento tão ímpar que tu me proporciona, Senhor. E ajude-me a não ser apenas um orador, que eu seja um praticante, Senhor, que eu não venha aqui ser um hipócrita, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos. Se inscreva no canal, dá um like aí, tá bom? E até o próximo vídeo.